Aleluia, glória a Deus. Eu salvo o povo de Deus com a paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. E, aleluia, glória a Deus. E ser cristão muito cedo, aleluia. Desde 9 anos que eu aceitei Jesus, permaneço até hoje. Por isso que, glória a Deus, hoje sou pastor. Mas Deus tem um chamado. Queridos, eu peço que os amados queridos que tiverem sua Bíblia, abra no livro no qual escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Nós fazemos um trabalho, querido, nas comunidades. Sempre estamos ali no Ferninho, na Mata Escura, na Rua Direta, aqui embaixo no Cabula, em todas as áreas, querido, Sussuarana, toda a área do Cabula, toda Salvador. Nós estamos ali sempre no tráfico de droga, sempre tirando os meninos das drogas, querido, levando a mensagem da cruz. Aleluia. E tem por título: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra banda. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se também grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se interessa que perecemos? E ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sou tão tímido? Sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, antes de Jesus chegar aqui, querido, a este lugar, ele foi para uma casa muito conhecida, querido, um amigo dele íntimo, porque às vezes estamos dentro de uma igreja, mas não somos íntimos de Jesus. Às vezes, querido, aleluia, somos uns pastores, diáconos, presbíteros, mas não temos intimidade com o mestre. E Jesus está falando esta noite que precisa ter intimidade com o mestre. E ele tinha um amigo, querido, chamado Lázaro, querido, aleluia, glória a Deus. Ainda não entramos no texto. E esse amigo dele, chamado Lázaro, querido, onde ele estava indo para casa, chegando lá, ele ouve essa notícia que Lázaro estava doente. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, aleluia, glória a Deus. Lázaro estava doente, querido. Eu trago a palavra. Todos dizem que Lázaro ressuscitou, mas eu trago a palavra que Lázaro precisa morrer, porque se Lázaro não morrer, Jesus não vai chegar, querido, aleluia. Mas como é, meu pastor? Lázaro precisa morrer para que Jesus chegue, aleluia. Você que está no mundo das drogas aí nesse instante, aleluia, você precisa morrer para o mundo para que Jesus chegue. É por isso que Jesus não chega, querido, aleluia, porque Lázaro, querido, ele precisa morrer. Então precisa morrer em nossas vidas, querido, a prostituição, precisa morrer em nossas vidas, querido, aleluia, glória a Deus, querido, as drogas, porque se não morrer, Jesus não vai chegar. E diz a palavra de Deus que Jesus, querido, foi chegando naquela cidade, e ele ouviu grande notícia que Lázaro, querido, estava doente, querido. Imagine, Lázaro estava doente. Lázaro era um amigo íntimo, e ele chegava, querido, na casa de Lázaro com 12 discípulos. Imagine, querido, porque para quem não sabe, Lázaro tinha posses, Lázaro era rico, Lázaro tinha dinheiro, querido, e era amigo de Jesus. Mas Lázaro não era discípulo, ele não andava com Jesus, ele era amigo de Jesus. Amigo é diferente. Amigo você tem intimidade, amigo você leva para qualquer lugar. Não era porque ele era rico que ele era amigo de Jesus, mas Jesus o amava, Lázaro, querido. Mas ele precisava, querido, nesse dia, chegar na casa de Lázaro com os 12 discípulos. E ele sempre, querido, quando ele ia para a casa de Lázaro, a primeira parte que ele ia era para a cozinha, onde sentava com os seus discípulos, almoçava, dava risada, como nós fazemos hoje, querido, aleluia. Assim era Jesus, glória a Deus. Mas ali, querido, Marta vem logo e vem com ele, querido, e fala, manda avisar Jesus que Lázaro, um amigo dele, está doente. E Jesus diz que essa doença não é para morte, mas é para vida, aleluia. Imagine, eles diziam que Jesus estava doente, querido, mas foi se passando o tempo. Não é como hoje que temos WhatsApp, não é como hoje que a notícia chega rápido, querido. E ali, querido, Lázaro falece.
Imagine quanta gente hoje, querido, aleluias, glória a Deus, está morto espiritual. Mas morto como, meu pastor? É por isso que Jesus falou: Pedro, eu lhe farei pregadores de homem. Mas como pregador de homem? Porque pregador de peixe, querido, você tem que tirar o peixe do mar, meu missionário William. Quando você tira do mar, você mata o peixe para você comer. E o homem, querido, aleluia, quando a gente vai, aleluia, glória a Deus, no tráfico de drogas, o homem está morto, querido. E Deus, querido, é que tira de lá para dar vida. É por isso que tem a diferença de pregador de homem, aleluia, glória a Deus, e pescador de peixe. O pescador de peixe, querido, é totalmente diferente. Aleluia, ele precisa, querido, sair do mar para depois morrer, aleluia. E o homem, querido, quando nós vamos lá, meu pastor, está morto. O homem está morto e a gente tira ele da morte para dar vida, querido. Porque o homem, quando está no tráfico de droga, ele está morto. O homem, querido, aleluia, a mulher, quando está na prostituição, está morta. Mas morta como? Porque não conhece Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, ele vem da vida, querido. É por isso que Jesus falou: Pedro, eu lhe farei pescadores de homem, não pescador de peixe, querido. E eu creio que hoje nós somos pescadores de homens, querido. Aleluia. Temos que tirar quem está morto para dar vida. E diz a palavra, querido, que Jesus, ele foi andando, querido, e ele ficou sabendo, querido, que Lázaro estava doente, querido. Preste muito bem atenção para você entender aqui, ó. Lázaro estava doente, mas na realidade Lázaro já estava morto. Muita gente está ouvindo nesse instante aqui, ó, e eu posso dizer, querido, aleluia, glória a Deus, porque quem não conhece Jesus, ele está morto, querido, aleluia. Mas que doideira é essa, meu pastor? Quem não conhece Jesus, porque no dia que você fizer uma aliança com esse, querido, você vai conhecer a vida, aleluia, glória a Deus. A gente só conhece a vida quando tem ele. Quando não temos ele, querido, nós conhecemos a morte, porque todos nós que estamos aqui fomos um ex, querido, aleluia. Ex alguma coisa, querido, aleluia, glória a Deus. Às vezes você foi um ex-bebum, às vezes, querido, você foi um ex-traficante, querido. Nós que estamos aqui não somos bons também não, querido, porque lá atrás, outrora, querido, minha parentela toda era de terreiro de candomblé, querido. Eu era o único cristão, mas ali orando, clamando, querido, e Deus mudou o quadro. Hoje toda a parentela serve a Jesus, querido, aleluia, através de uma criança, querida, aleluia, glória a Deus. É da criança que faz o adulto, querido. E hoje nós não paramos. A parentela, querido, saiu passando assim, ó, tocando em um, assim, ó, e todo mundo foi deixando. E hoje nós servimos a Cristo, porque muitos não conhecem o mundo espiritual, missionário William. Porque quando a gente passa a conhecer o mundo espiritual, a gente passa a entender, querido, o que é isso. Porque se nós entendêssemos como era o mundo espiritual, você vinha correndo para Cristo, querido. Porque existe, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Você luta com o inimigo que você não conhece, querido, aleluia. Você luta com o inimigo invisível, e esse inimigo invisível, ele tem feito várias coisas. Ele tem feito, querido, o homem, querido, traficar, ele tem feito a violência, ele tem feito, querido, a mulher se prostituir, porque existe um mundo espiritual. Já está falando o mundo dos espíritos, e é realidade, e muitos não acreditam, querido, aleluia. Mas diz a palavra, voltando para o nosso texto aqui, querido, que Jesus, aleluia, ele soube-se agora que Lázaro já estava morto, aleluia, glória a Deus. Imagine